Olá, meus amados irmãos, que bênção chegarmos aqui a mais um vídeo resumo da nossa aula de EBD. Estamos trabalhando o tema de Ministério de Evangelismo e Discipulado, passando para vocês a importância de não somente evangelizarmos, mas gastarmos tempo discipulando a pessoa que foi evangelizada, porque nós já chegamos a uma conclusão de que a evangelização não está completa enquanto o evangelizado não se tornar um evangelizador. Muito bem, vamos aqui compartilhar com vocês o nosso slide e nós vamos aqui entender um pouquinho mais sobre o que foi tratado no último domingo. Dentro do tema Aconselhando na Igreja, vimos que é importante darmos início imediato ao aconselhamento. Quando a pessoa faz uma decisão por Jesus Cristo, é importantíssimo que nós já demos início a um período de aconselhamento, ali mesmo na igreja, onde nós vamos identificar as necessidades. Muitas vezes a decisão de uma pessoa foi realmente para a conversão. Ela compreendeu a necessidade do arrependimento e compreendeu a necessidade de crer em Jesus Cristo para uma nova vida. Então, se de fato ela se converteu, já começamos a ministrar a essa pessoa a nossa aula de discipulado. Muito bem, às vezes podemos perceber no momento do aconselhamento ali na igreja que aquela pessoa já tomou uma decisão por Jesus Cristo no passado. E na realidade ela foi motivada a ir na frente, a responder a um convite, porque ela necessita de segurança de salvação. Vamos então destacar todos aqueles versículos relacionados à segurança de salvação e também vamos aconselhar essa pessoa a participar da classe de novos convertidos, que seria mais especificamente a classe de preparação para o batismo, se essa pessoa ainda não se batizou. Podemos também detectar a necessidade da pessoa de uma reconciliação. Ela havia sido, quem sabe, disciplinada pela igreja, estava num período de afastamento, em que estava longe da comunhão e agora deseja retornar à comunhão. Então vamos também aconselhar, falar da grandiosidade da sua decisão de resolver retornar à comunhão, e é claro que esse caso deve ser comunicado à liderança da igreja, ao pastor, aos diáconos, para que nós possamos então ter um tempo com essa pessoa e darmos o encaminhamento para que numa futura próxima assembleia o caso dessa pessoa seja levado com vistas a uma reconciliação e quem sabe novamente um retorno à membresia da igreja. Mas também muitas vezes pode ser o atendimento a um convite visando a consagração da sua vida. Quem sabe a pessoa foi tocada pela mensagem, foi tocada naquele momento por conta de, quem sabe, uma conferência missionária, quem sabe a disposição dessa pessoa atender ao convite, a se preparar melhor, ministerialmente falando, quem sabe está sentindo o chamado para ser um missionário, então precisamos também gastar tempo aconselhando essa pessoa e dando ao direcionamento de quais seriam os próximos passos. Haja vista que essa pessoa precisa se preparar para abraçar o ministério que, quem sabe, ela está sendo chamada por parte de Deus. Aí vamos então ao caso da conversão. A pessoa de fato foi para se decidir por Jesus Cristo. Nós podemos reforçar a mensagem de salvação com essa pessoa que se decidiu na igreja ou mesmo com aquela pessoa que vai ser aconselhada por nós, usando os diversos métodos que nós podemos usar para apresentar a mensagem de salvação. São vários os métodos e alguns deles nós veremos aqui nesse nosso módulo de evangelismo e discipulado. Vamos usar o que melhor se adaptar àquela ocasião e sempre lembrando que todos os métodos precisam estar pautados na Bíblia, porque a Bíblia, de fato, é a nossa única autoridade de fé e conduta. E como sempre repetimos, é o único padrão legítimo para avaliar todos os aspectos da vida. Portanto, a Bíblia é para nós suficiente para nos orientar em todos os problemas da nossa vida. Então, qualquer plano de salvação que for apresentado, na realidade, qualquer método que apresente o plano de salvação,
precisa estar ele total e completamente embasado e alicerçado na Bíblia. Então nós vimos um primeiro plano, que é o dito plano básico, onde nós confrontamos o ser humano com a verdade acerca de que o padrão de Deus é a perfeição. Aí na apostila de vocês, na página de número 9, está apresentado esse plano básico, onde nós temos duas referências, Levíticos 19:2 e Mateus 5:48. Em Mateus 5:48 nós lemos o seguinte, palavras de Jesus: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então veja que Jesus destaca e exalta a perfeição de Deus. O padrão de Deus, portanto, é de perfeição. E quando olhamos para nós, seres humanos, vemos que nenhum de nós conseguimos alcançar esse padrão. Por que não conseguimos alcançar o padrão da perfeição? Porque somos pecadores. E dentre tantas referências que temos aqui, como Salmos 143:2, Eclesiastes 7:20 e Romanos 3:23, de repente o de Romanos 3:23 seja o versículo mais conhecido por nós, portanto, todos pecaram e porque pecaram, destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus. Então, pelo fato de que somos pecadores, não podemos alcançar o padrão da perfeição de Deus. Vimos o terceiro ponto, que nos revela o fato de que, já que não conseguimos alcançar o padrão da perfeição de Deus, ninguém pode salvar-se e nem depender de outro ser humano para que seja salvo. O ser humano sozinho não consegue se salvar. E os versículos que nós temos aqui são vários, O de Provérbios 29, de Salmos 49:7, de Atos 4:12 e de 1 de Paulo a Timóteo 2:5. Talvez os melhores de serem memorizados e apresentados sejam de Atos 4:12, que diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, ou mesmo a de 1 de Paulo a Timóteo 2:5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Aí entramos na quarta verdade desse plano básico, que é o quê? O fato de que é necessário admitirmos a nossa incapacidade e nos arrependermos. Então, já que o padrão de Deus é a perfeição e que nenhum ser humano consegue alcançar esse padrão, então concluímos que nós não podemos nos salvar a nós mesmos e nem depender de nenhum ser humano para sermos salvos. É só Jesus. Então é necessário admitir a incapacidade e se arrepender. E aí então temos aqui vários textos bíblicos, Isaías 64:6, Romanos 3:9-12, Lucas 15:7, Atos 2:38, 3:19, 17:30 e 31, 26, 19 e 20, Romanos 2:4 e 2 de Pedro 3:9. De todos esses textos aqui, talvez o mais simples de nós memorizarmos seja o de Romanos 3:9-12, onde o 10 diz que não há um justo, nenhum sequer, Então precisamos admitir que não podemos alcançar a justiça. Temos aqui os de Atos 2:38, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e sejam batizados para que os vossos pecados sejam perdoados. Temos também o texto de 2 de Pedro 3:9, que diz então que Deus não leva em conta a ignorância dos homens, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro nos deixa claro o fato de que o Senhor deseja que nós nos arrependamos. E aí entramos na última verdade desse plano básico, que é reconhecermos a condição de perdido, então, e crermos em Jesus. Temos João 3,16, conhecidíssimo, E João 3,36, mas temos aqui tantos outros textos bíblicos de João 5:24, 11:25 e 26, Romanos 6:23, Efésios 2:8 e 9, Tito 3:5-7, 1 de João 5:11-13, Marcos 16:16, João 3:16-18 e 8:24,
Atos 2, 38, Romanos 10, 9 a 13, Efésios 1, 7. Todos esses versículos nos conduzem a reconhecermos a nossa condição de perdido, de crermos em Jesus, para obtermos então o perdão dos nossos pecados, que vem única e tão somente pela graça e misericórdia de Deus. Talvez o melhor versículo aqui que a gente possa memorizar e apontar nesse momento é o de Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos lembrar também de Efésios 2, 8 e 9, que pela graça não somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, esse é o plano básico. O plano básico, então, recapitulando, aponta para o fato de que o padrão de Deus é a perfeição. Diante do fato de que o padrão de Deus é a perfeição, olhamos para nós e precisamos reconhecer que ninguém consegue alcançar esse padrão, porque somos pecadores. E se somos pecadores, então ninguém pode salvar-se a si mesmo e nem sequer salvar outro. E tolos seríamos nós se esperássemos por algum ser humano para que pudesse nos levar à salvação. Sendo assim, então, é necessário admitir a nossa incapacidade, nos arrependermos e, reconhecedores dessa condição de perdido, devemos crer em Jesus. Nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e convidarmos Jesus a entrar em nosso coração. Esse é o plano básico. Então, essas verdades precisam estar muito bem maturadas na nossa mente, solidificadas em nosso coração. Porque todos os outros métodos que nós veremos a partir de agora, dentro do plano resumido, dentro do plano romano, ou seja, usando só os versículos de Romanos, do plano joanino, que seja usarmos somente os textos de João, ou mesmo a ponte de salvação, ou o método das perguntas e respostas, tudo isso vai passar por essas verdades que nós acabamos de ver dentro do plano básico. Então te espero no próximo domingo, onde nós vamos avançar pelo plano resumido, que apresenta uma enfermidade universal, apresenta um remédio e apresenta como nós podemos aplicar esse remédio. Qual seria a enfermidade universal? Qual é o remédio que pode, então, combater essa enfermidade universal? E como podemos aplicar esse remédio em nossas vidas? Então é um plano resumido, tá? E muito fácil também de nós podermos memorizar e aplicar às pessoas. Tá? E isso traz um resultado. Plano romano, todo pautado na carta de Paulo aos Romanos, onde veremos que somos pecadores, há um resultado para o nosso pecado, há uma solução que vem da parte de Deus, o fato de que eu preciso crer, preciso confessar e preciso invocar. Todos esses pontos estão pautados em Romanos. E depois vem o plano em João. Mas isso tudo fica para o próximo domingo. Te espero em mais uma aula de EBD unificada. Não falte. Conto contigo, tá bom? E como eu havia passado um desafio, quero ver quem vai conseguir apresentar no próximo domingo ao menos o plano de João, o plano romano, o plano resumido ou mesmo o plano básico. A que vai conseguir ficar de pé e apresentar as verdades desses planos. Olha lá, hein? Vamos lá, vamos anotar e ver quem vai se destacar no cumprimento dessa tarefa. Então te espero no próximo domingo, se Deus assim permitir, tá bom? Fica com Deus e vamos que vamos.